Amém? Boa noite a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Os irmãos que estão em casa, também que vão assistir na nossa rede social, na nossa página no Facebook e depois no canal do YouTube do Pastor Narciso, vai para lá o vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Toda vez eu esqueço de falar isso. Queridos, hoje é sexta-feira e nós vamos mais uma vez falar sobre a palavra de Deus. E dessa feita, nossa escola bíblica vai falar sobre o profeta Ezequiel, tá? Sexta-feira retrasada, a irmã Sandra falou sobre o profeta Isaías. Sexta-feira agora foi falado sobre o profeta Ezequiel e o livro de Lamentações pelo evangelista Rafael e o diácono Marcos. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. Nós vamos fazer uma aula bem didática, uma aula bem simples, bem didática, bem acessível, porque Ezequiel é um livro imenso, um livro muito grande, né? Se a gente fosse estudar o livro do profeta Ezequiel, sem medo de errar, nós passaríamos um ano aqui estudando o livro do profeta Ezequiel e não acabaríamos de estudar o livro desse profeta, esses 48 capítulos do livro desse profeta, porque é muita coisa, muitos assuntos escatológicos, visões, né, o chamado do profeta, as profecias. Ele usa muita metáfora no seu livro. É um livro de difícil interpretação por causa de muitas metáforas e analogias que esse profeta faz para falar a mensagem que Deus entregou a ele. Mas nós vamos falar sobre esse profeta de uma maneira hoje didática, abençoada, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém, irmãos? Vocês são muito bem-vindos. Primeiro as fotos lá. Vocês são muito bem-vindos, tá? E que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado através da vida de vocês. Graças a Deus, sexta-feira, viemos encerrar a nossa semana aqui, nosso final de semana, porque domingo já é o primeiro dia da semana, né? Então nós estamos encerrando aqui a nossa semana de programação dessa igreja. E graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Então vamos lá. Queridos, nós vamos começar hoje aqui com a estrutura do Antigo Testamento, tá bom? E nós temos aqui, ó, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos ou de sabedoria, os profetas maiores e os profetas menores. Nós temos aqui 5 livros. Nós temos o livro que vai de Josué a Esté, que são os livros históricos. Jó, Cantares, Eclesiastes, Provérbios, são os livros de poesia e de sabedoria. E a última divisão do nosso canon, da nossa lista de livros inspirados, são os profetas maiores e profetas menores. Profetas menores, que são 12 profetas, e profetas maiores, que são 4 profetas, eles não são menores porque a sua profecia tem menos importância ou porque eles têm menos poder. Não é isso, tá? Inclusive ontem nós estivemos falando um pouquinho sobre isso no nosso curso teológico aqui atrás. Mas eles são menores por causa do conteúdo literário. Um exemplo. Ezequiel tem 48 capítulos, Isaías tem 66 capítulos, enquanto o profeta Ageu tem 2 capítulos, enquanto o profeta Abacuque tem 3 capítulos, enquanto o profeta Obadias tem 1 capítulo. Então, os profetas menores, em comparação aos profetas maiores, escreveram bem menos do que eles, por isso eles são considerados profetas menores. Amém, irmãos? Muito bem, então, prosseguindo aqui, a gente vai observar que nós temos a divisão do reino. Nós temos a divisão do reino. Pode passar para mim lá, Mateus, por favor. Nós temos a divisão do reino e a gente vai observar que nós temos Samaria, que é a capital de Israel. Está aqui o mapa bem dividido. Eu coloquei esse mapa aqui, ó, que a gente tem Israel. Olha o território que vai ocupar aqui no mar. Aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui está o mar Morto. E aqui embaixo, Judá. Aqui tem, ó, a capital de Israel é Samaria, que caiu em 722. Teve 9 reis de 10 tribos diferentes, com 9 dinastias diferentes. Enquanto a capital do sul está aqui, ó, Jerusalém, né? Judá, com a capital Jerusalém, que caiu para a Babilônia em 3 levas. E a primeira leva foi em 605 a.C. e foi conquistada pelo comandante, pelo imperador Nabucodonosor, e ficou com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Levi. Essas foram as 2 tribos que ficaram no sul. Pode passar, por favor. A gente tem aqui, e é interessante, irmão, a gente observar a questão dos reinos, porque após 120 anos de reinado unificado, 40 com Davi,
40 com Saul, 40 com Davi, 40 com Salomão. Após a divisão desse reino unificado, Israel vai se dividir em 2 reinos, como eu acabei de mostrar no mapa anterior. Só que a gente precisa observar, porque quando a gente está fazendo uma leitura dos livros históricos, e essas histórias são contadas tanto nos livros proféticos, como nos livros históricos, e quando você pega o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, até mesmo o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel e o primeiro e segundo livro das crônicas, que está contando essas histórias, nós vamos ver diversos profetas lá. Mas quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos vendo o ministério de algum profeta, como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, como o profeta Jonas, e por aí vai. Na hora da interpretação desse livro, a gente se pergunta, em que reino esse profeta era? Ele era do reino do norte? Ele era do reino do sul? Ele profetizou no Reino Unido? Ele profetizou no exílio? Dentro do exílio? Fora do exílio? Por exemplo, dentro do exílio da Babilônia, nós temos 3 profetas que estão profetizando ao mesmo tempo. Preste atenção para mim, por favor. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Eles são contemporâneos, eles estão ao mesmo tempo profetizando, eles são contemporâneos, viu? Inclusive, Jeremias e Daniel estão ali na Babilônia no mesmo período. E aqui eu tenho um gráfico aqui, ó, aquele ali não dá para ver, mas o que mais me interessa é esse azul aqui, que eu estou falando do reino do norte. E esses profetas aqui profetizaram antes do exílio. Lembre-se e guarde essa data, que ela é importante, que em 722 a.C., o reino do norte caiu. E nós temos aqui, ó, Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Jonas e Ezequiel. Esses profetas são profetas do reino do norte, eles não têm nada a ver com o reino do sul. Então você pode estar pregando do sul e falando assim, porque o profeta Elias, não, o profeta Elias não profetizou no reino do sul. O profeta Elias é profeta do norte. Esses profetas aqui profetizaram no reino do norte. Pode passar o próximo slide, por favor? E aqui nós temos, olha, profetas antes do exílio no sul. Já no sul, capital Jerusalém, reino de Judá, olha quem profetizou lá, ó. O profeta Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Obadias. Esses profetas são considerados profetas do reino do sul. Amém, irmãos? Muito bem. Pode passar, por favor. E aqui nós temos a última sigla. Olha, governadores bíblicos, Zorobabel e Neemias. Nós temos três governadores: Esdras, que vem trazer a lei; Neemias, que vai restituir os muros; e Zorobabel, que vai construir o segundo templo, depois daquele que foi construído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E a gente tem 3 profetas que vão profetizar pós 70 anos de exílio na Babilônia, que são o profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. Quando você pega o livro do profeta Ageu, se situe comigo no calendário, aquela data é 520 a.C. Quando você pega o último livro da Bíblia, que é o profeta Malaquias, está acontecendo no calendário, é 435 a.C. Essa é a data exata. Só para a gente ter aqui uma situação. Então, se a Babilônia levou a primeira leva, Ezequiel, o profeta que eu vou falar hoje, ele foi levado na primeira leva para a Babilônia. E essa primeira leva aconteceu em 605 a.C. A última leva, quando caiu o reino, que o templo foi destruído, aconteceu em 586. Mas a primeira leva foi o profeta Ezequiel. Acredita-se que Daniel, Ananias, Misael e Azarias também foram em uma dessas levas para a Babilônia. E o profeta Ezequiel vai estar inserido nesse contexto de final do Império Egípcio, na batalha de Carquemis, onde é derrotado Síria e Egito, e o levantar do Império Babilônico, que vai se tornar a maior força do mundo através de Nabucodonosor. Muito bem, pode colocar os slides para mim lá agora. Amém, irmãos? Amém? Você que está em casa? Amém. Então agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, como eu disse, o livro do profeta Ezequiel, ele é um profeta que a interpretação do livro de Ezequiel é uma interpretação um pouco complexa. Você vai ouvir falar de Gog e Magog,
Você vai ouvir falar do rei de Tiro no capítulo 28, que vão assemelhar a Satanás. Tem as famosas visões dos querubins. Tem muita analogia. Ezequiel 37 tem a famosa mensagem do vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 7 está falando sobre os atalaias e por aí vai. Então, na medida do possível, a gente vai fazer aqui uma divisão do livro também e vamos mostrar para vocês a forma com que esse profeta apareceu no cenário e qual foi a importância dele profeticamente para Israel e para Judá, onde ele estava profetizando. Pode colocar para mim, por favor. Isso, olha só, pode ir passando. O tema do livro é a glória de Deus em juízo e salvação. Pode colocar tudo. E sabereis que eu sou o Senhor. Essa expressão, e sabereis que eu sou o Senhor, aparece 39 vezes no livro do profeta Ezequiel. E ele está aqui situado, presta atenção, se o reino caiu em 600, se ele foi levado para a Babilônia em 605, a profecia dele vai acontecer aqui no período de 595 a 574 a.C. É nesse cenário que o profeta Ezequiel vai aparecer. E o autor, Ezequiel significa, Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Lembre-se que era muito comum o nome de um profeta, o filho de um profeta, ou até mesmo a família de um profeta, Deus usar os nomes dessas famílias para serem nomes proféticos e nomes simbólicos com coisas que Deus iria fazer para esses profetas, através desses profetas. E ele foi levado para a Babilônia, aqui as datas elas vão oscilar, tá bom? Mas ele foi aqui, nesse contexto em 597, na primeira leva, como eu disse, e exerceu o ministério profético durante 22 anos. O ministério do profeta Isaías foi um ministério muito mais longo, irmãos, tá? E como ele era um profeta mais culto, que profetizava para os reis, para os palácios, o ministério dele ocupa 5 reinados de 5 reis. Só que o ministério do profeta Ezequiel, ele vai ter uma duração de 22 anos. E Obadias e Jeremias vivem também nesse mesmo período do profeta Ezequiel, para a gente dar uma situada aí. A chamada desse profeta, eu queria que todo mundo no 3, para que nós pudéssemos ser bem didáticos, lembrando que nós estamos numa escola, tá? Vocês podem perguntar também. A gente vai, quem consegue, se algum irmão conseguir aí, vai ler comigo em nome de Jesus. No 3, vamos lá? Esta voz me disse, filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Aqui eu já quero colocar um primeiro ponto para nós, tá? Abrir um parêntese aqui, para fazer uma diferenciação entre o profeta de hoje e o profeta antigo. O profeta bíblico do Antigo Testamento, o profeta do Novo Testamento e o profeta contemporâneo. Por quê? Quando nós estudamos a questão de palavra de Deus, na questão de manifestada por lábios humanos, que é o ministério profético, nós sabemos que quando os profetas no Antigo Testamento falavam, a profecia deles, irmão, tinha a mesma autoridade quando Deus falava. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, Deus falou com Adão. Gênesis capítulo 3, Deus falou com Adão e Eva. Êxodo capítulo de número 20, Deus falou com Moisés dando os 10 mandamentos. E Mateus capítulo 3, Deus falou com a voz no batismo de Jesus. Muito bem. Quando um profeta se levantava, ele não dizia assim diz Isaías, assim diz Jeremias, mas ele dizia assim diz o... E a própria lei de Moisés tem uma lei que quem tomasse o nome do Senhor em vão era digno de morte. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, você anota para ler na sua casa depois, tá? Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 20 e 21. Você vai observar que quando esses profetas falavam, a autoridade desses profetas, elas eram tidas como autoridade do próprio Deus falando. E quando nós olhamos no Novo Testamento, por exemplo, um exemplo da carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo está ensinando sobre dons espirituais na primeira carta, ele diz assim, quando um profeta falar, a congregação julgue o que o profeta está falando, mas quando eu, Paulo, falo, é mandamento do Senhor. A gente observa nessa expressão que Paulo está equiparando a sua profecia com a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Mas a pergunta é,
E os profetas de hoje, irmão, eles têm a mesma autoridade de um profeta do Antigo Testamento? E a gente vai ouvir alguns contrastes entre o ministério profético da Antiga Aliança e o ministério profético de hoje. Por quê, pastor? Porque os profetas, por exemplo, esse profeta aqui, já pensou Deus falar para ele assim, ó, eu vou matar a tua mulher, e tu não chora? Já pensou uma coisa dessa? Teria alguns profetas, ou alguns maridos, que se Deus dissesse, vou matar a sua mulher, acho que eles se alegrariam, né, irmão? Olha, rapaz, vigia, viu? Amém? Mas a mensagem para esse profeta aqui foi, eu vou matar tua esposa e tu não chora. Para Isaías, Deus privou ele de ter família. Tu não vai ter família, tu vai ser exclusivo do ministério profético. Para Jeremias, após as suas profecias, ele profetizava e ganhava calabouço, açoite, lama. Ou seja, hoje os profetas têm regalias, hotéis, luxo, nada contra, irmão, mas a gente já observa uma diferença. Outra diferença muito visível é o que os profetas, olhe para mim, da Antiga Aliança profetizaram, as suas mensagens, hoje é a Bíblia que você tem na mão. E os profetas de hoje só podem profetizar no que foi inspirado e no que foi escrito. Então não existe mais profecia nova, porque já fechou a revelação profética. Então os profetas de hoje só podem profetizar o que está escrito nas Escrituras. Pode passar para mim, por favor. Muito bem. O livro é muito organizado e bem estruturado. E os capítulos, por exemplo, de 1 a 24, os capítulos de 1 a 24 aparece acusação e condenação de Israel. Perdão pela fonte que ficou um pouco pequena. Capítulo 25 a 32 vai ser o discurso às nações vizinhas, ó, castigo à perversidade, e ele diz que serão destruídas para não impedir os futuros. Ó, do capítulo 1 ao 24, ele vai mostrar que Deus está irado contra Israel. Do capítulo 25 ao 32, ele vai fazer um discurso a todas as nações vizinhas ao arrependimento. Do capítulo 33 até o último capítulo, que é o 48, Deus em misericórdia vai mostrar planos futuros de redenção ao povo de Israel. Então o ministério profético de Ezequiel tem formas mais ousadas e estranhas de revelação do que qualquer outro livro profético. Por isso é difícil as suas interpretações. Irmãos, ele vai falar por muito simbolismo. Tanto que alguns alguns teólogos vão entender que no capítulo 37, quando o profeta Ezequiel está falando sobre um vale de ossos secos, são mensagens simbólicas sobre a restauração de Israel. Por quê? Porque desde 1947, agora atual, quando Israel se tornou nação, desde o tempo de 1941, começou a se cumprir profecias de Ezequiel, onde os judeus de todas as faces da terra, de todos os lugares espalhados, começaram a retornar para a cidade de Israel. Parece que eu mandei uma outra imagem lá, não mandei, Mateus? Uma outra foto? Além daquelas lá, não foi não, Jonathan? Era uma imagem que fala que desde 1941, essas nações começaram. Então, de 41, a população em Israel era muito pequena, chegava a menos de 300 mil pessoas. E depois, em 1947, de 300 mil, já estavam mais de 2,5 milhões de pessoas vivendo em Israel, porque o profeta Ezequiel disse que essas nações viriam ser restauradas e voltariam para a sua cidade. Muito bem, a didática de Ezequiel nessas linguagens, olha só como ele vai usar a linguagem figurada. Ó. Primeiro, ele vai ter a visão da glória do Senhor como 4 seres saindo de uma nuvem. Você vai acompanhar logo no capítulo aquela famosa imagem das rodas gigantes, dos querubins ali instalados. Outro ponto, Ezequiel come o rolo de lamentações pelo julgamento de Israel, uma próxima figura de linguagem. Terceira, Ezequiel torna-se mudo, exceto para as mensagens especiais do Senhor. Quarto, ele encena o cerco de Jerusalém e a chegada da fome. Quinto, ele se barbeia com uma espada afiada, dividindo o cabelo a fim de ilustrar o julgamento pela espada. E isso não aconteceu só com o profeta Ezequiel. Um outro exemplo disso, olhe para mim, é o profeta Jeremias. O Senhor disse a Jeremias, pega um pedaço de roupa, você vai esconder esse pedaço de roupa entre as rochas, na penha. Depois de alguns dias você vai e enterra, e você pega e vai ver que aquilo está apodrecido. Aí ele diz, assim é a situação do povo de Israel diante de mim. Jeremias pega uma árvore, ou seja, Deus está usando elementos visuais ou audiovisuais para que os profetas possam passar as suas mensagens para o povo, ilustrando da forma que Deus quer falar.
Isso é muito bonito, porque de uma certa forma Deus está fazendo o quê? Ele está se limitando ao entendimento do profeta, ao seu cotidiano, para que o profeta possa usar figuras de linguagem, alegoria, para ele passar juízos, mensagens, bênção, maldição, ou seja, as profecias, as mensagens de Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Sexto, revela que a responsabilidade pelo pecado é pessoal. E 7, em visão elevada ao templo de Jerusalém, para observar, irmão, esse capítulo ele é extremamente fantástico. A partir do capítulo 40 até o capítulo de número 42, Deus leva o profeta Ezequiel em visão até Jerusalém, para ele olhar o templo e ver todas as medidas do templo. E ele vai começar a falar mensagens proféticas, anote para você ler na sua casa, isso é tão lindo, porque ele vai estar falando sobre a restauração do templo, o retorno do Messias, a vinda de Cristo para vir reinar em glória. E ele vai dizer algo importante, abre aspas, ele diz assim: e a porta do oriente, a porta do norte, ficará fechada até o retorno do Senhor Jesus. E quando foram os estudiosos fazer uma pesquisa sobre essa questão dessa visão de Ezequiel do templo, sabe o que eles observaram? Que as medidas do templo que o profeta Ezequiel teve do capítulo 40 ao 44 do livro, nenhuma medida bateu com o templo de Salomão, nem com o templo de Zorobabel, nem com o templo de Herodes. Ou seja, era o templo que ainda vai ser restaurado, que para muitos do pensamento dispensacionalista, que acreditam que Cristo vem e que a igreja não passa a tribulação, que vai ser um templo onde o anticristo vai reinar. Número 8. O querubim espalha brasas sobre Jerusalém, indicando conflagração. 9. A glória afasta-se da cidade e do templo sobre rodas girantes dos templos. Ele tem uma visão onde ele vê um grande templo, e esse templo é móvel. As rodas levam para onde Deus vai, e esse templo segue Deus. Irmãos, são coisas de louco. No capítulo 1, quando ele vê os querubins, você vai observar que ele vê rodas gigantes, e dentro da roda, outra roda. Essas rodas se direcionam para leste, oeste, norte e sul, e essas rodas têm olhos dentro dela. Deve ser uma coisa assombrosa, né? Uma coisa terrível ver um ser desse. Número 10. A parábola da espada do Senhor afiada e desembanhada. E Ezequiel não tem permissão de prantear a morte da sua esposa como sinal para Israel. Até na morte da sua mulher, Deus está falando com ele no ministério profético. Ele disse: eu vou matar a tua mulher e tu não vai chorar. E isso vai ser uma mensagem para que você possa falar com a nação de Israel. Amém ou não amém? 12. Retrato da criação e da expulsão do querubim. É interessante que esse rei de Tiro, escute só, anote aí, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo de número 28, muito bem que os irmãos estão anotando. Nós vamos preparar para vocês aqui, uma folha para entregar para vocês nas próximas aulas, em nome de Jesus, para vocês, o professor está dando a aula aqui, vocês vão estar seguindo a aula aí na mão de vocês, dá uma glória aí, irmão, isso, vocês vão estar seguindo a aula e vão estar marcando os parênteses, as perguntas, as observações, para que a gente possa dar cara cada vez mais didática de aula aqui. Nós temos um coordenador pedagógico formado pela UEPA aqui, meu irmão, né? Então a gente não pode vir para cá e se contentar, só sentar aqui, e nós temos que fazer esse negócio aqui ficar top demais, amém? Você que está em casa, pode vir que tem vaga. Olha só, número 13, líderes de Israel são comparados aos pastores homicidas. Antes de falar do 13... o capítulo 28, os teólogos vão assimilar. Abra sua Bíblia, vamos ler esse texto, que ele é muito interessante. Capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel. Isso. Amém, irmãos? Pode encontrar aí. Você que está em casa, pegue uma Bíblia e abra no capítulo 28 do profeta Ezequiel. E olhe só, esse texto aqui, principalmente, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Alguns teólogos vão dizer que ele faz uma alusão a Satanás, tá? Que eles chamam de Lúcifer. Na verdade, Lúcifer é uma tradução errada, tá, irmão? Lúcifer significa estrela que brilha, estrela d'alva, estrela da manhã. E quem é a estrela que brilha d'alva da manhã na Bíblia não é o diabo, é Jesus. Na verdade, isso foi uma tradução errada do latim, que deu esse nome, que atribuiu esse nome a Satanás.
Mas olha o que diz o versículo 11. Quantos encontraram? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. 39 vezes aparece essa expressão, assim diz o Senhor Deus. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobria: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado foram eles preparados. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17, por favor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Supostamente esse texto está falando da queda de Satanás do céu. Viu? É uma profecia. Outros teólogos discordam dessa interpretação e dizem que o contexto do capítulo 27, quando ele começa a falar do rei de Tiro, vai mostrar uma outra interpretação bíblica. Mas teólogos defendem que o capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28 do profeta Ezequiel estão falando dessa suposta queda de Lúcifer. 14. A famosa parábola dos ossos secos no capítulo de número 37, que mesmo sem vida, deu origem a uma representatividade, a uma mensagem anunciada à casa de Israel. E as parábolas dos dois pedaços de paus, unidos como símbolo de Judá e de Israel. E por fim, a visão do ângulo imenso medidor, Jerusalém e o templo para a construção, o rio que sai do templo e curando as águas. Quando você ler o Apocalipse, e eu trabalhei o livro do Apocalipse aqui, do capítulo 4 até o capítulo 22, versículo por versículo, você vai observar que muita coisa do Apocalipse está dentro do livro do profeta Ezequiel. Muitas visões, Gog e Magog, profecias futuristas, profecias do templo, essas profecias que falam sobre o restaurar, o rio, os animais, muita coisa foi tirada de dentro do livro do profeta Ezequiel. E por fim, a visão da glória do Senhor no novo templo, onde ele vai narrar ali no capítulo de número 44 a seguir. Olha só, isso aqui é uma imagem da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde todos esses ossos que vocês estão vendo aqui são judeus. Na verdade, biblicamente falando, historicamente falando, os judeus passaram por muitos processos e tentaram por muitas vezes um genocídio contra os judeus, desde os tempos bíblicos. Lembra da rainha Esté, onde aquele camarada lá queria exterminar todos os judeus? E por várias vezes, por diversas situações, o diabo tentou eliminar a semente, porque ele sabe que o Messias vem de Israel. Mas por todas as vezes, Deus ele foi protetor dessa nação. E esse aqui foi um caso mais contemporâneo, né? Digamos 1935 diante, 1939, a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram levados para o Holocausto, através da vida de Adolf Hitler. Ele tentou acabar com os judeus, e eles sofreram as maiores atrocidades que nós já sabemos muito bem. Então aqui está mais uma jogada do diabo, mas existem profecias, e o profeta Ezequiel profetizou no final do livro que Deus faria uma restauração, aleluia, no povo judeu, e fez verdadeiramente. Olha só, irmãos, viu? Muitos judeus foram mortos nas câmaras de gás, foram atrocidades terríveis mesmo, viu? Isso aqui é uma visão, tá? Uma suposta aí, uma ilustração do vale de ossos secos, que o profeta Ezequiel viu que os ossos criaram tendões e criaram nervos e criaram carne, mas lhe faltava o espírito. E o Senhor soprou o espírito e se formou um grande exército. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus falou assim, ó, eram ossos sequíssimos, aí vieram nervos. Esse vieram nervos é a primeira vinda dos judeus que estão isolados. E vieram carne,
Outros judeus espalhados no mundo estão voltando. E vieram nervos, e vieram carne, e vieram tendões. Cada vez que ele vai falando uma parte da profecia, que o corpo vai se tornando um corpo humano, é Israel voltando de onde está para a profecia de Ezequiel se cumprir. E por final ele disse, já tinha um exército, mas faltava o espírito. Em 1947, Israel volta a ser nação mundial novamente, porque Deus soprou a nação de Israel. Muito interessante essa interpretação sobre esse texto. Foi a primeira vez que eu vi a interpretação sobre esse texto, que cada vez que Israel vai voltando para o seu território, são as partes dos ossos sequíssimos que estão retornando para ter vida e vida com abundância. Olha só, isso aqui é impossível, viu? 1948, Israel começa a florescer novamente. Irmão, isso aqui é num deserto, viu? Israel tem 4% do seu território hoje, é um território totalmente árido, seco, deserto total. E como é que consegue ter isso aqui? Como é que Israel hoje consegue ter, de um país tão pequeno, um dos maiores exércitos do mundo, uma das maiores forças bélicas do mundo, as maiores tecnologias do mundo, os maiores nobéis do mundo, não são de japonês, nem de americano, nem de chinês, é de judeu, porque Deus tem algo com os judeus. Olha só, Israel florescendo a partir de 1948, o profeta Ezequiel disse, vocês vão voltar a ter vida, vocês vão voltar a florescer, os campos de vocês vão voltar a dar alimento, Deus vai cumprir as promessas, e isso está acontecendo. Olha só, são imagens, né, dos campos de lá. Muito bem, e a morte dele, pastor? Beleza. Ezequiel foi morto na Babilônia pelo chefe do povo judeu que foi criticado pelo profeta. Lembre-se, o profeta não aparece num cenário para agradar. O profeta aparece no cenário para ir contra o sistema. Amém? Mais uma diferença do profeta bíblico para o profeta de hoje. O profeta de hoje gosta de pix e gosta de massagear ego. O profeta da Bíblia gosta de falar a verdade, mesmo que isso lhe custe a cabeça, como custou a cabeça de João Batista, mesmo que isso lhe custe a vida, como custou a vida de Jeremias, Ezequiel e de outros profetas. Há um ponto muito interessante que eu preciso frisar. Acredita-se que como o povo entrou num cativeiro de 70 anos, eles não têm mais templo, não têm mais sacerdote, não têm mais culto. Enquanto o profeta Daniel está no palácio, o profeta Jeremias está no palácio também, mas o profeta Ezequiel está com o povão às margens do rio Quebar. E são as margens do rio Quebar, na Babilônia, que os teólogos estimam que foi aí que nasceram as primeiras sinagogas. Como assim, pastor? Como não tem templo, não tem aonde eu me reunir, eu vou começar a fazer célula. E vou me reunir nas casas. E o profeta Ezequiel começou a andar às margens do rio Quebar, levando o quê? Um ponto interessante. Até o reinado de Davi, a Bíblia foi passada para o povo hebreu e judeu de forma oral. Só de Davi para lá que começaram a ter mais um manusear das escrituras. Mas até o profeta Davi, as mensagens e as histórias eram passadas de pai para filho oralmente. Você pode ler isso em Deuteronômio, capítulo de número 4 ao capítulo de número 6. Você vai ver como era o sistema que os judeus faziam. E o profeta Ezequiel está fazendo isso aqui, porque, olha só, presta atenção, isso aqui fica aqui uma crítica para os profetas de hoje. Os profetas de hoje chegam na tua casa, na tua cabeça, ou numa reunião e falam assim, Deus está me mostrando isso, assim diz o Senhor, e o teu CPF é esse, tal, e vai ser assim, mas os profetas da Bíblia, eles sabiam a Bíblia de cabeça. Viu? Porque o ministério, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nos 2 capítulos de Egeu, tem 3 profecias no livro todo. A vida toda do profeta, ele lançou 3 mensagens de setembro a dezembro. Só para você ter uma ideia. E tem profeta que entra numa congregação e revela a vida de todo mundo. Porque ele pensa que profecia é isso, e não é. Biblicamente falando, os profetas, na maioria das vezes, se levantavam com uma mensagem dura. Olha o que aconteceu aqui, o profeta Jeremias criticou o rei e o chefe da Babilônia e teve a sua vida à custa por causa disso. Então a gente vai ver Micaías, um outro grande profeta que andava na contramão do sistema, onde todos os profetas corrompidos, o rei falou assim, não tem profeta que fale a verdade?
Aí alguém se levantou e disse: tem Micaías. O rei falou: esse não fala o que eu quero ouvir, manda chamar ele. Ele não fala o que eu quero ouvir, mas ele fala a verdade. Chamaram Micaías, e Micaías desceu o cajado nele. Daniel desceu o cajado ali no rei Dário, dizendo que o reino ia passar para os persas. Ou seja, os profetas tinham responsabilidade de anunciar a mensagem. Não queriam saber se iam perder agenda, não queriam saber se iam perder lugar de cadeira na igreja, se iam perder mérito, não. Eles queriam agradar o Senhor, porque eles eram atalaias. E atalaia, no capítulo 7 do profeta Ezequiel, significa aquele que pega a mensagem e não adultera. Ele passa exatamente como Deus respondeu. Quando o profeta Samuel, que exerceu o ministério de rei, juiz e sacerdote na nação de Israel, recebeu a mensagem de Deus, como diz os pentecostais, recebeu o rolo, o manto de Deus, e passou para o profeta Eli. Na verdade, ele não ia falar a visão, e o profeta Eli disse para ele, o sacerdote Eli disse para ele, que Deus faça contigo e com tua família, se tu não me contares. Ele falou: então eu conto. Ele disse: Senhor, que seja pelos teus inimigos o que Deus me mostrou. E ele mostrou que Eli ia perder o sacerdócio, que Eli ia perder a vida, que Eli ia perder os filhos, e que a arca ia ser levada pelos filisteus. Você está vendo? Nem sempre a missão de um profeta vai ser fácil. E tem pessoas que falam assim: eu sou profeta. Aí você já desconfia. Se ele falar que ele é profeta, você faz um teste com ele. Você é profeta, irmão? É? Então encontre para mim aí a carta de Judas e o livro de Ageu. Se ele abrir a Bíblia rápido e encontrar o livro de Ageu, o livro de Judas, aí você já dá um crédito para ele. Eu acho que ele é profeta porque ele achou o livro. Aí você faz mais um teste para ele. Você é profeta, irmão? Sou. Você pergunta 3 datas, você faz 3 perguntas bíblicas para ele, e faz 3 perguntas de doutrina fácil da tua fé cristã. Se ele não responder, ele vem com aquele papo que Deus revela tudo, revela CPF, que faz visão, chuta aquele laço, é espírito enganador, viu? Porque o verdadeiro profeta bíblico, ele conhece as escrituras sagradas, ele disciplina o povo através. Você acha que Ezequiel ia fazer o quê no rio Quebar? Que ele ia chegar na casa dos irmãos e dizer assim: olha, Deus está me revelando a tua vida. Não, irmão, ele ia ensinar a Torá, ele ia ensinar as escrituras. Os profetas eram essa palavra é católica, catequizadores do povo. Eles faziam catequese, ensinamento bíblico para o povo. Os salmistas, as mesmas coisas. Os levitas, a mesma coisa. Só o profeta de hoje que não gosta de ler Bíblia. Meu Deus. Depois eu vou cortar essa parte e vou colocar no vídeo. De propósito. Olha só. Antes de terminar aqui, são 20 e 22, eu quero que os irmãos me perguntem bastante. De todas essas profecias, só para você ter uma ideia aqui, ó. 34, profecia contra os pastores infiéis. 35, profecia contra o Monte Seir. 36, profecia contra Israel. 37, o vale de ossos secos. 38, profecia contra Gog e Magog. 39, contra Gog e Magog. 40, visão do templo, e por aí vai. Todo o tempo Deus levantando. O profeta não tinha sossego, irmão. Jeremias sofreu tanto, nós aprendemos aqui sexta-feira passada, que ele escreveu um livro de 5 capítulos só para se lamentar. Sabe o que foi que um escritor judeu disse? Que na concepção dele, quem sofreu mais não foi Jó, foi Jeremias. Porque Jeremias foi chamado por Deus, e Deus falou para ele assim: tu vai ter um ministério. E esse ministério não durou 22 anos, como diz Ezequiel, mas durou 40 anos, ministério profético longo. E durante 40 anos, meu Deus do céu, só o Espírito mesmo, que eu vou falar que é loucura, mas é bíblico e é verdadeiro. Durante 40 anos, ninguém ouviu a voz do profeta Jeremias como se fosse um profeta de Deus. Aí eu pergunto para vocês, e vamos ser sinceros nessa noite, você que está em casa também. Quem aqui receberia um ministério desse? De 40 anos, falando para um povo, e o povo dizendo: esse aí é doido, essa mensagem não é boa, essa mensagem não massageia ego. Só que olha o que o texto bíblico diz. Por diversas vezes, ele narrando em primeira pessoa, profeta Jeremias: eu quis deixar o ministério. Um irmão de sofrimento, irmão. Vocês sabendo que aquilo ali era verdade, e o povo pensando que era o diabo que estava na tua boca. E ele falou assim: mas mesmo querendo deixar, quando eu via
um fogo de Deus invadiu o meu coração. Eu já estava nas ruas dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe qual é a maior prova disso? Que os ossos secos do profeta Ezequiel não se levantaram pela força do profeta, mas pela força do Espírito que segura todos os profetas, pela força do Espírito que segura todos os ministérios, pela força do Espírito que segura todos os pregadores, pela força do Espírito que começa a boa obra e que termina a boa obra. Quer ver uma coisa, irmão? Já estou encerrando. Olha só, olhe para mim aqui. É triste a gente falar uma coisa, e quando nós nos preocupamos em estudar um pouquinho mais, automaticamente nós ficamos críticos. Automaticamente. Você tem que saber dosar isso, porque senão a mensagem de ninguém vai prestar. Deus não vai ser Deus mais na boca de ninguém, só na tua boca, e a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acredito que o conhecimento divino, ele não traz malefício, ele traz benefício. Então, é lógico que quanto mais eu crescer biblicamente, mais a santidade vai ter que transparecer na minha vida. A santidade, a benignidade, a temperança, ou seja, eu vou ter que me parecer mais com Jesus. Porque não tem lógica eu conhecer mais de Jesus e ficar soberbo. Tem lógica? Não tem lógica. Então, se esse conhecimento que Deus te deu, que você adquiriu pela misericórdia de Deus, que o Espírito compartilhou contigo, está te deixando soberbo, duvide se é Deus que está aí nesse negócio mesmo. Mas escute, uma certa vez, eu já contei isso aqui na igreja, mas se encaixa muito bem nisso aqui. Fecha essa janela aí, por favor, que esse som aí está agoniando aí. Não sei se sou eu, mas está agoniando esse som aí. Essa aí não, essa aqui só do lado aqui, ó. Está vindo dali, só essas duas aqui, por favor. Essa aí pode deixar aberta. Queridos, eu fui numa certa manhã numa padaria, comprar um pão, para tomar café. Ponto verídico, tá? E eu cheguei na padaria e tinha dois irmãos conversando na padaria sobre um suposto texto bíblico. Aí um irmão disse assim: porque Deus vai fazer um reboliço. Aí eu me meti, sou enxerido mesmo, irmão, me meti. Aí eu levantei a mão, pedi a passagem, falei: posso falar? Ele falou: pode. Aí ele disse assim para mim, falei: varão, tu já leu no dicionário o que é reboliço? Reboliço, segundo o dicionário Aurélio, é confusão. E Deus não faz confusão. Existe a palavra reboliço e existe a palavra rebuliço, que é movimentar, juntar, agrupar. Eles estavam se referindo ao texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: ah, é, varão? Rapaz, ele ficou todo errado e falou: ah, é, varão? Tá. Amém. Deus te abençoe. Eu voltei para casa feliz. Poxa, ganhei meu irmão. Porque quem tem um coração ensinável é uma bênção, irmão. Você fala e ele vai pesquisar, ele vai ver se verdadeiramente ele acertou, se ele errou. Eu voltei para casa com meu pão feliz. Eu ganhei meu irmão, olha, ganhei o dia. Quando eu voltei no outro dia lá, eu fui lá, escolhi um pão de queijo. Aí ele olhou para mim lá de trás e falou assim: varão, lê lá na tua casa, 1 Coríntios, não é nem Coríntio, 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aí, irmão, eu fui ler. Você já sabe qual é o texto, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, eu fui na minha casa, peguei uma folha de A4, uma caneta, peguei o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, e fui fazendo todinho. Essa palavra é isso, aí fazendo uma flecha para cá, uma flecha para cá. Essa palavra no grego significa isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse texto não significa que é para você parar de estudar, eu escrevendo, mas é o final da antiga aliança para o começo da aliança. O que Paulo quer dizer aqui nesse texto é que acabou a lei que matava e começou a graça onde o Espírito reina. E coloquei uma observação no final: quem interpreta a Bíblia assim é Satanás. Deus te abençoe. Aí eu errei, irmão. Viu? Hoje a gente vê que os irmãos, eles preferem ler um texto bíblico. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou um livro como esse aqui de Ezequiel, que é um livro cheio de ilustração, de metáfora, de simbolismo? Como é que tu vai ler um negócio desse e isolar um texto sem saber o contexto disso aqui? Você vai falar besteira para o seu irmão. Sabe por que os camaradas querem adivinhar a tua vida, o que tu passa, o número do teu CPF? Porque eles não querem estudar. Eles não querem gastar tempo
com as escrituras. Aí é mais fácil eu passar 30 horas no monte, 20 horas no monte, 40 horas no monte, 20 lá, dragão cuspindo fogo, como diz o Eliseu, né? O Eliseu Rodrigues fala assim, vai para o monte e vira dragão, porque volta cuspindo fogo, quem cospe fogo é dragão. Aí volta do monte cuspindo fogo e fala assim, eu sou profeta. Profeta bíblico conhece a Bíblia. Amém, irmão? Profeta bíblico, ele direciona casamento, ele direciona pais, ele direciona filhos a obedecerem seus pais, ele dá ensinamento, ele traz contexto, ele dá vida, ele edifica vidas. Isso é profeta bíblico. Não compare alguém que tem dom de revelação, de adivinhação, e às vezes a gente pode ficar com o pé atrás, porque às vezes é espírito adivinhador, está na Bíblia. Paulo corou na cabeça de uma menina que dava lucro para os seus senhores, e disse, eu te repreendo, espírito. Ela adivinhava, está aqui no livro de Atos. E outra coisa para encerrar, hoje os profetas dessa geração, que gostam de tudo menos de Bíblia, eles vão na rede social. Deixa eu te explicar aqui, ó. Vou pregar onde hoje? Igreja tal em Santa Maria do Pará, em Santa Luzia, em São Miguel. Ele vai lá na rede social dos membros da igreja. Pensa que não? Aí pesquisa lá teu CPF, teu endereço, onde tu trabalha, onde tu estudou. Aí vem, pega a oportunidade e começa. Olha, tu é fulana de tal, tu estudou na escola tal, teu CPF é tal, tua casa é tal. Nisso tu já está com a cara no chão chorando. Mas não chora quando a Bíblia fala, larga o teu pecado. Quando o profeta adivinha o teu CPF, é Deus falando. Mas quando o pastor está ensinando no culto de doutrina, aleluia, não é Deus falando. Não, irmão, os dons existem, mas para quê? Para edificação da igreja. Uma irmã entrou no templo central de Mocajuba, alguns anos atrás, eu sou mocajubense. Tinha lá um suposto curandeiro, irmão, não é profeta, curandeiro. Dizem as más línguas que ele tirou o olho dela, o globo ocular, daqui, colocou na mão e tirou um negócio de trás. Dizem as más línguas. Quando foi no outro dia, a mulher deixou o marido, os filhos e fugiu com o amante. O milagre não serviu para nada, porque milagre sem instrução não te acrescenta nada. Você está entendendo isso? Você quer alcançar a graça de Deus? Olha só, o que fez esse homem aqui? Está num cativeiro, o país dele falido, a nação dele falida, os filhos, a mulher morta, mas ele continuar crendo e tendo fé dele. Primeiro, isso não vem da gente. Isso é obra do Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor quer que nós estejamos aqui. Viu? Segundo, eu termino de verdade com a palavra de A.W. Tozer, que ele disse assim, abre aspas, ele disse, eu estudei e li muitos livros de filosofia. Os livros de filosofia chegaram a mexer tanto comigo, que eu procurei respostas na Bíblia e não encontrei. Eles me balançaram, mas quando a filosofia quis tirar a minha fé, não dava mais. O Evangelho já tinha virado semente dentro de mim. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Irmão, se já tem uma semente do Evangelho, não tem ateísmo, não tem filosofia, não tem prova, não tem luta, nada pode tirar essa semente que tem dentro de você. Agora eu entendo, e tem momentos, eu quero parar, mas Deus não deixa, viu? Tem momentos que Deus fala assim, eu estou no horário, tem momentos que Deus fala assim, ó. Por exemplo, não glória aí, irmão. Alguns profetas como Elias, você de casa, alguns profetas como Elias, tiveram o privilégio de falar assim, vai descer fogo, e o fogo lambeu a água, lambeu o holocausto, matou os profetas. Que profeta? Esse é profeta. Alguns profetas como Moisés disseram, abre mar, e o mar teve que dar o jeito dele, estava na autoridade de Deus. Mas profetas como Jeremias e Isaías, que profetizaram, e a maioria, ou algumas de suas profecias, só se cumpriram pós sua morte. Já pensou o tanto de sofrimento? Jeremias, quando profetizava, passava na frente dele e falava, esse aí é doido. Tinha um monte de profeta comprado, massageando o ego dos reis, mas Deus falou para ele assim, eu vou te honrar, Jeremias. No capítulo 39, o rei
traz o povo para a Babilônia. Ele fala, cuide de Jeremias, dê o que ele quiser comer, faça o que ele quiser, ele é homem de Deus, ele falou e aconteceu. E a Bíblia diz que quando eles estavam na Babilônia, na margem do rio, passando a mão na água, Jeremias está andando no meio deles, eles têm que olhar um para a cara do outro, engolir seco e dizer, ele era homem de Deus. A profecia se cumpriu. Olha onde nós estamos aqui na Babilônia preso, nossas harpas, Salmo 137, estão penduradas nos salgueiros. Deus era na vida desse homem, agora o homem está com moral. O que passou 40 anos, irmão, humilhado, falando que não era profeta, agora é considerado boca de Deus na terra. Quer que Deus tenha compromisso contigo? Eu, particularmente, tá? Pastor Narciso, pessoal, não gosto de me chamar de profeta, nem de me intitular profeta, porque para mim profeta é muita responsabilidade. Não gosto. Viu? Me chama de pregador, me chama de servo, de alguma coisa, mas de profeta, antigamente eu falava, eu sou profeta. Falava, irmão, a gente é empolgado. Quando Deus está usando, eu sou profeta, eu falava, mas hoje não falo mais. Porque se Deus falar assim, vou matar tua mulher, eu vou chorar muito se ele matar minha mulher, irmão. Se ele falar assim, ó, tu vai pregar e ninguém vai ouvir, eu abandono o ministério, como ele falou para Jeremias. Se ele colocar o sofrimento que esses homens passaram, a gente não tem capacidade. Eles são profeta, nós somos discípulos de profeta. Aleluia. Carregamos a mesma fé dos profetas. Talvez não temos o mesmo vigor, a mesma força. Deus deu mais para eles, nós não temos nada a ver com isso. Mas é o mesmo Espírito que usou os profetas, que está falando nessa noite numa escola bíblica de sexta-feira, instruindo e ensinando ao seu povo a caminhar pela fé. Amém, irmão? Qual é o segredo de tudo? Todos os dons, de todos os pregadores, todos os pastores, todos os apóstolos, todos os profetas, é o Espírito da verdade, que nos conduz pelas veredas da justiça, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Você de casa, não se empolgue com profetada, não se empolgue com dom, não se empolgue com pessoas que querem adivinhar o teu passado. Olhe para a vida, vê se é um homem santo, se é homem de Deus, se é mulher de Deus, se respeita a sua esposa, o seu marido, se tem frutos. Olhe e imite essas pessoas, e que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, e que possamos perseverar como esse profeta, que mesmo as mais difíceis, que mesmo nos períodos mais dificultosos, honrou a sua fé, e o nome do Senhor foi glorificado. Aplauda ao Rei Jesus. Que Deus te abençoe. Pode encerrar aí, em nome de Jesus. Amém.